Bom, gente, meu nome é Carmen, eu sou administradora. Bom dia novamente, né? Eu já conheço muitas pessoas que estão aqui. Como a Renata falou, eu tenho uma boa experiência de unidade acadêmica, eu passei muitos anos trabalhando em unidade acadêmica. E eu estou aqui na Diplan há 3 meses. A gente pensou nessa oficina especificamente para acompanhamento do orçamento como uma forma para a gente estreitar mais os laços com as unidades acadêmicas, né? Inclusive, algumas pessoas que estão aqui sabem, nós já tínhamos um conteúdo programático pronto, nós já tínhamos informações preparadas para passar, mas eu ainda consultei algumas pessoas de unidade acadêmica, principalmente dos setores de gestão administrativa dos institutos, consultei CAMP também, para saber quais as principais dúvidas, as principais necessidades e de que forma a gente poderia estar auxiliando as unidades para que elas consigam desenvolver seu trabalho em relação à execução orçamentária da melhor maneira possível, né? Afinal, nós estamos aqui para isso. Bom, essa é a nossa semana orçamentária da UFOPA. Nós pensamos em trazer práticas e políticas orçamentárias na universidade. Essa oficina foi dividida em 5 módulos, é a nossa oficina de acompanhamento orçamentário para orçamento de funcionamento. Vai ser muito voltada para as unidades mesmo. No primeiro módulo, nós vamos tratar de atualização sobre o acompanhamento e controle orçamentário, com ênfase em replanejamento. No segundo módulo, a gente vai abordar a apresentação do novo fluxo de remanejamento, incluindo janelas mensais e orientação para o encerramento do exercício. No terceiro módulo, a gente vai trazer alguns esclarecimentos sobre as rubricas que não são passíveis de remanejamento. Quarto módulo, a gente vai abordar instruções para o preenchimento correto da planilha de remanejamento. E o quinto módulo, a gente vai trazer algumas boas práticas para a execução. Esse quinto módulo são mais dicas de como a gente pode executar o orçamento da unidade, pensando não somente no âmbito quantitativo, mas no qualitativo também, tá? Então, vamos começar. Bom, nós temos falado bastante sobre o processo de planejar, né? Sobre a questão de traçar metas, de colocar as ideias em prática. Só que, para além disso, nós precisamos acompanhar o desenrolar dos fatos. Então, assim como planejar a execução do orçamento é importante, acompanhar a execução também é fundamental. Quando os fatos não ocorrem como planejado, o gestor precisa ter a iniciativa de fazer o replanejamento necessário para alcançar a efetividade da execução e, consequentemente, seus objetivos. Normalmente, a Diplan começa a solicitar informações sobre o exercício seguinte ali no final, durante o segundo semestre do ano corrente, né? Então, no segundo semestre de 2025, as unidades começam a dar informações sobre o planejamento delas para 2026. E a gente sabe que, às vezes, o que a gente planeja para o nosso dia, quando a gente acorda, não acontece conforme planejado. E durante o dia a gente acaba fazendo vários replanejamentos, a gente acaba mudando a nossa rotina para que a gente consiga desenvolver o máximo de atividades que a gente já tem programado. Imagina para um planejamento com um prazo mais extenso, como um exercício financeiro inteiro. Então, inevitavelmente, coisas que não foram pensadas vão acontecer. E aí, quando a gente chega nessa parte, a gente pode falar sobre uma ferramenta que nós temos na administração, que ela é conhecida como o ciclo PDCA. Seria basicamente a representação do ciclo de vida do planejamento, digamos assim.
Então, essa metodologia surgiu em 1920, só para contextualizar um pouquinho. Ela surgiu em 1920, foi criada por um engenheiro, o nome dele era Walter Schwartz, acho que é assim que se pronuncia. Mas ela já se popularizou na década de 50, através de um estatístico, William Deming. E durante muito tempo ela ficou conhecida por esse nome, ciclo Deming. Depois de algumas adaptações, ficou conhecido como ciclo PDCA por conta das estratégias que ela aborda, né? Então, o PDCA representa as 4 letras das siglas, né? Que é Plan, Do, Check and Act, que seria basicamente planejar, fazer, checar e agir. É uma ferramenta focada em melhoria contínua que o gestor ou a unidade pode usar para fazer o acompanhamento de todo o processo de planejamento, porque o processo de planejamento não envolve só a parte de pensar e de colocar em prática, tá? Então, falando aqui individualmente de cada item, planejar é a definição dos objetivos, metas e estratégias para alcançar os resultados esperados. Fazer seria a implementação das ações planejadas. Checar é a análise do processo de identificação de possíveis desvios. E a parte de agir seria a correção de falhas, implementação de melhorias para aprimorar continuamente o desempenho. E aí é importante também destacar que nessa parte do agir, se você, durante a sua ação, verifica que o processo que você utilizou deu resultado, obteve sucesso, você não vai corrigir, você vai documentar e você vai padronizar, justamente para que aquele processo de sucesso, para que aquela metodologia continue perpetuada e você continue alcançando os seus objetivos. Mas, assim, trazendo para a nossa realidade, o planejar seria aquele momento em que as unidades começam a reunir, começam a pensar no que vão fazer no ano seguinte, vamos projetar nossas aulas de campo, vamos ver se tem algum evento para o próximo ano, vamos fazer uma projeção de quanto nós vamos precisar custear para esse evento. É a parte do planejar. A parte do fazer já é aquela parte quando você manda aquela planilha de descentralização, planilha de desembolso para a Diplan, informando quanto você vai usar, para quais despesas você vai usar, você já faz os seus empenhos e você começa a execução, você já está fazendo, você já está colocando em prática aquilo que foi planejado. O checar já é aquele momento que a gente começa a pensar, nossa, mas eu tinha planejado um evento para março, já estamos em junho, o evento não saiu, será que a gente ainda vai fazer? Nós planejamos 2 aulas de campo, cada aula de campo ia me custar R$5.000 e acabou que uma custou um pouco a mais. Então, a parte do checar é a parte que você começa a olhar o seu controle, você começa a olhar o seu acompanhamento para saber se realmente aquilo que você tinha planejado está acontecendo, na hora que você vai comparar o planejado com o realizado até aquele momento. E aqui na parte do agir, já seria onde entra o nosso replanejamento e o remanejamento. É aquela hora que você verifica, não, eu acho que eu não vou fazer esse evento, então eu posso remanejar esse recurso para uma outra coisa, que é mais necessária, que é mais estratégica, que é mais urgente. Aí vai depender das especificidades de cada unidade. Só que isso só será possível se houver um controle eficiente. Então, assim, para que a gente consiga chegar nesse ponto de replanejar e de remanejar recurso,
a gente precisa ter um cenário minimamente fidedigno àquilo que está acontecendo. Eu sei que as unidades, a gente sabe que as unidades têm as suas próprias metodologias de acompanhamento, de controle do orçamento. Deixa só eu voltar aqui. Só para contextualizar. Como eu estava falando, a gente sabe que as unidades têm suas metodologias de acompanhamento, de controle da execução orçamentária. Só que nós pensamos num modelo de planilha para auxiliá-los nesse controle orçamentário. É uma planilha totalmente editável, que vocês vão poder modificar conforme a necessidade de vocês, de repente acrescentar outros campos que vocês acreditam que sejam importantes para ter o controle. E não é uma planilha obrigatória, a gente só pensou mesmo na planilha, a gente vai disponibilizar para o caso de vocês quererem usar, porque a gente acredita que essa planilha vai ser muito útil para auxiliar num acompanhamento mais fidedigno. E eu vou projetar aqui para vocês. Só um minuto. Novamente, eu estou em tela cheia. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, vocês estão vendo a planilha? Estamos. Sim. Tá. Então, nós colocamos aqui nessa planilha, a gente colocou um relatório de acompanhamento orçamentário, né? Nessa primeira aba, nós temos um resumo que vocês teriam um panorama do que seria o valor total aprovado da pós-graduação e da graduação de cada unidade. Claro, cada um vai preencher seus dados. Nós temos aqui uma aba específica de acompanhamento para graduação, outra para pós-graduação. E como nós temos, a gente sabe que as unidades têm determinadas demandas que são mais frequentes, a gente colocou aqui uma planilha específica para o controle de aula de campo, uma para insumos de laboratório e uma para viagens nacionais. E aí eu vou mostrar aqui para vocês na prática como poderia ser feito o controle o controle nessa planilha, né? Então, vamos começar do começo. O setor administrativo, como é que o setor administrativo vai saber quanto foi projetado para aquele ano para a sua unidade? Então, eu vou entrar aqui. Vocês estão vendo a tela? Dá para ver aqui a tela do Google? Sim. Tá. Então, suponhamos que eu seja do setor administrativo do ICS e eu quero saber quanto foi projetado esse ano para o meu instituto. Eu vou bem aqui no site da Proplan. Na parte de orçamento e eu venho no plano de gestão orçamentária, nosso PGO. Aqui nós temos o PGO 2025. Então, aqui tem todas as diretrizes, tem todos os valores que foram aprovados para unidades, para apoio administrativo, ações de desenvolvimento institucional, mas eu quero saber especificamente quanto foi projetado para o ICS. Então, eu vou colocar bem aqui, indicadores. Acho que eu passei, peraí. ICS, aqui. Deixa só eu aumentar um pouquinho.
Então, eu sei que para 2025, para a matriz de graduação do ICS, eu tive uma projeção de R$ 150.189,24. E para pós-graduação, eu tive um total projetado de R$ 28.104,70. Então, eu venho lá na minha planilha, graduação. Aqui eu vou preencher o valor aprovado, R$ 150.189,24. E aqui na pós-graduação também o valor total aprovado, R$ 28.104, eu acho que é 70 centavos. Deixa eu só confirmar aqui. E 70 centavos. Certo? Então, vou botar, está sendo atualizado hoje, vou botar a data de hoje. Só para a gente saber quando foi a última atualização. Tá. Aí, suponhamos que lá no ICS, eu vou fazer uma suposição aqui, tá, gente? Eu não sou da área. Então, vamos supor que lá o curso de arqueologia tenha programado uma disciplina de aula de campo. Arqueologia. Tenha programado uma disciplina de aula de campo, arqueologia da Amazônia. E aí suponhamos que 2 docentes queiram levar uma turma com 15 alunos para conhecer um sítio arqueológico em Monte Alegre. E aí eles vão levar os docentes no período de... Os discentes, perdão. No período de 10 a 14 de março. Tá. Se já houver um processo de empenho, vocês vão precisar, de qualquer forma, se já houver um processo de empenho para emitir notas de diárias, de passagens, ressarcimento e para emitir notas de empenho para auxílio financeiro, de qualquer forma, vai ser necessário abrir um processo específico para essa aula de campo para o pagamento dos discentes. Então, aqui seria colocado o processo, abrir o processo tal. Eu identifiquei que nessa viagem vai ser necessário um motorista que vai acompanhar a turma, né? E aí, como a gente tinha falado aqui, o período de realização dessa disciplina vai ser de 10 a 14 de março. Então, seriam 5 dias, 4 diárias e meia, porque a gente sabe que a última não tem pernoite. Tem diária de motorista? Sim. Quantidade de quilômetros. Bom, não sei quantos quilômetros dá daqui para Monte Alegre. Então, deixa eu ver aqui. Essa daqui é uma forma... Santarém... 120 quilômetros. Eu vou colocar essa média aqui. Então, nós temos um total de 120 quilômetros. É uma forma de fazer as projeções das aulas de campo e é uma forma de poder acompanhar também aquelas aulas que já estão sendo
que já estão ocorrendo, né? O valor da diária docente. Hoje, o valor da diária do servidor é de R$ 335, tá? Então, o valor de diária de 335. Valor unitário do auxílio financeiro. Aqui embaixo, nós colocamos alguns valores para que vocês tenham a base na hora de solicitar. Então, o auxílio financeiro para aula de campo, se for uma viagem regional com veículo oficial, está saindo por R$ 70 o auxílio diário para o aluno. Então, ele recebe R$ 70. O valor da diária com o motorista, para o motorista com pernoite, a partir desse novo contrato, passou a ser de R$ 205. Deixa só eu fechar esse campo aqui. O valor do combustível por litro. Bom, são 15 pessoas, são 15 alunos, mais 2 docentes, mais um motorista, né? Então, nós temos 18 pessoas. Aqui embaixo, nós colocamos também o custo por quilômetro rodado pelo tipo de veículo que está sendo projetado para ser usado. Então, são 18 pessoas. Eu escolheria um micro-ônibus com 28 lugares, que daria R$ 4. R$ 4. Automaticamente, a planilha já vai me dar as informações de quanto eu vou precisar para o auxílio dos alunos, para a diária do docente, para a diária do motorista, para o valor do combustível, e eu vou ter um valor total previsto para essa viagem. É claro que pode ter variações e provavelmente haverá variações, principalmente na diária do servidor, quando vocês forem cadastrar no SCDP, porque a gente sabe que tem ainda auxílio de deslocamento, tem os descontos que o SCDP tira, então vai ter alguma variação. Mas para fins de projeção, eu já sei que eu vou precisar no mínimo de R$ 9.143 para custear essa viagem. E a partir do momento que eu consigo ter a projeção de outras viagens de campo, afinal, aulas de campo são aulas que costumam acontecer todo ano e normalmente nas mesmas disciplinas, então a gente já consegue ter uma padronização desse tipo de despesa. E aí eu consigo ter aqui uma projeção de que eu vou precisar de R$ 9.143. Suponhamos que a viagem foi realizada, houve algum contratempo e o total gasto, o valor total gasto fosse de 10 mil. Eu já vou saber aqui que eu não perdi, mas houve uma diferença de R$ 857 do que eu projetei para o que eu realizei. E aí, como a gente consegue vincular isso daqui para ter um acompanhamento geral? Calma aí, deixa eu fazer só mais uma, só para a gente simular. Nós temos aqui essa outra aba de viagens nacionais. Então, vamos lá para o ICS de novo. Suponhamos que um professor do ICS do curso de antropologia vá para um evento de antropologia e esse evento seja em Brasília. O evento vai ser realizado, deixa eu ver aqui,
no período de 5 a 7 de fevereiro. Então, de 5 a 7 de fevereiro, o professor fulano de tal vai participar de um evento do curso de antropologia, vai participar de um evento de antropologia em Brasília, durante esse período aqui. Data. Só um minuto. Qual foi? De 5 a 7 de fevereiro. Tá. E aí a gente precisa se atentar ao valor das diárias. Aqui nós colocamos os valores de diárias também para eventos nacionais, para servidor, tá? Para Brasília, como a gente pode verificar aqui, o valor mínimo da diária é de R$ 425. Então, se ele vai participar de um evento e o período de deslocamento dele é de 3 dias, a gente sabe que ele vai precisar de, no mínimo, 2 diárias e meia. Opa, peraí. 2 diárias e meia. E como o valor da diária para Brasília é de R$ 425, eu vou ver aqui, R$ 425 vezes 2 diárias e meia. Ele vai precisar, no mínimo, de R$ 1.062,50. R$ 1.062,50. E aí, suponhamos que eu tenha feito uma simulação e lá na simulação a passagem tenha dado R$ 3.900. Não vai ter ressarcimento. Aqui eu já vou ter o valor total. Que eu vou precisar para esse evento. R$ 4.962,50. E aqui na observação eu posso colocar alguma coisa. Só um ponto, tá? Bem aqui eu coloquei PCDP no lugar de processo, porque como seria, a gente está simulando só pagamento de diária e passagem aqui, a gente já coloca o número da PCDP que foi colocado lá no SCDP, que foi gerada no SCDP, tá? E aqui na observação, a gente pode colocar alguma coisa, tipo, enviado para pagamento. Alguma coisa nesse sentido, alguma observação para que a gente fique constantemente acompanhando, para que a gente fique de olho. Então, quando a gente chega bem aqui no resumo, vocês lembram, nós tínhamos, deixa eu colocar aqui, ICS. Nós tínhamos visto que o valor total aprovado de graduação para o ICS foi de R$ 150.189,24. E que o valor total programado para pós-graduação foi de R$ 28.104,74. Aqui ele está me dando o saldo de diferença, descontando o valor que eu programei, o valor daquelas viagens lá que eu programei. Deixa eu mudar isso daqui, eu vou pensar no mestrado. Deixa eu ver. No ICS tem mestrado em antropologia, né? Tem alguém do ICS? Alguém que possa me confirmar? Carmen, mestrado em antropologia no ICS. Pois é, mestrado em antropologia, né, professora? Isso, ICS. E também tem o Ciências da Sociedade. Certo. Então, eu vou considerar... respondendo aqui no chat. Desculpe, é porque eu estou em tela cheia e aí eu não consigo visualizar o chat. Então, deixa só eu mostrar aqui para vocês. Deixa só eu alterar aqui, eu vou botar aqui como se fosse um professor do mestrado, tá?
Quando nós vamos bem aqui, vai parecer um controle meio redundante, mas na prática a gente vai verificar que a gente precisa ter esses dois controles, tanto o específico para despesas que a gente tem com mais frequência, quanto um controle geral onde a gente consiga anotar outras coisas. Então, eu venho bem aqui na graduação, eu já tinha colocado que o meu valor total para graduação previsto para 2025 foi de 150 mil. E aí, como eu fiz essa projeção aqui para aula de campo, para o curso de arqueologia, eu venho bem aqui e eu anoto que eu tenho para viagem de campo um valor previsto, eu vou anotar todos os valores. Esse valor recebido é o valor que foi disponibilizado para vocês. É aquele valor, quando vocês preenchem a planilha de desembolso, quando faz a projeção de quanto vocês vão gastar para cada despesa, a gente coloca lá na planilha de desembolso, eu vou precisar de 5 mil reais de diárias para aula de campo, 5 mil reais de diárias para eventos acadêmicos, eu vou precisar de 3 mil reais em diárias para aperfeiçoamento e qualificação do servidor, vou precisar de tanto de passagem. A gente faz essas projeções quando a gente manda a planilha de desembolso para a Diplan, a gente já manda com o detalhamento de cada PI, né? O que a gente vai usar. Então, suponhamos que eu tenha previsto aqui para auxílio financeiro para 2025 de CS um total de 10 mil reais. Recebi os 10 mil reais, empenhei os 10 mil reais. Vou colocar a nota de empenho, vou colocar o processo e aqui eu vou colocar o valor comprometido. Para essa aula de campo, eu projetei que eu vou precisar de R$ 4.725 para o aluno. Então, aqui eu vou colocar R$ 4.725. É o meu valor comprometido. Por que valor comprometido? Vocês sabem que às vezes a gente tem vários pagamentos para fazer, né? Tem um evento acadêmico, tem um edital que a unidade está fazendo, tem uma aula de campo. E quando você manda vários processos para pagamento, a unidade que utiliza ali o painel de execução orçamentária tem um panorama fidedigno do que acontece no CIAF, mas o CIAF só atualiza se a liquidação de fato for feita. Então, se você projetou 10 mil reais para auxílio financeiro, você fez um processo e esse processo deu 4.725 reais. E daqui a 2 semanas, veja bem, para uma aula que só vai acontecer em março, mas como nós somos precavidos, já iniciamos o processo agora. Se daqui a 2 semanas surge uma outra aula de campo, e essa outra aula de campo tem uma projeção de 8 mil reais, suposição, 8 mil reais para auxílio financeiro, eu não posso mais contar com os 10 mil. Mas quando você for olhar lá no painel de execução orçamentária, se o pagamento dessa aula de campo ainda não tiver sido realizado no CIAF, você ainda vai ver o mesmo saldo de 10 mil reais. Então, pode acontecer de você passar uma outra despesa aqui, pensando que ainda tem o saldo, e no momento de pagar esse valor, você não ter mais o valor, e você perdeu o prazo. Por isso que você precisa ter noção do valor que você comprometeu para cada despesa. A gente precisa ter os acompanhamentos internos, porque as movimentações no CIAF só ocorrem quando as liquidações de fato são feitas.
Só para a gente finalizar aqui, e eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Então, aqui eu vou colocar eu posso colocar uma observação também. Lembrando que aqui eu preciso colocar todas as despesas, tá? Então, da graduação. Para essa aula de campo, eu previ auxílio financeiro, diária docente, eu previ diária de motorista, combustível e todas essas demandas eu vou colocar aqui. Aí, suponhamos que para a graduação eu tenha centralizado para a DAP um valor de R$5.000 para a água. Então, eu vou para a DAP, desculpa. Então, eu venho bem aqui, material de consumo, centralização DAP. Material de consumo. Eu havia projetado R$5.000 para o exercício, para poder usar em água. Foi o que eu recebi, foi o que eu empenhei. Aliás, aqui nem seria um empenho, seria a descentralização, mas eu vou colocar como empenho só para a gente ter a noção de que foi repassado. Aqui eu já não colocaria a nota de empenho, tá? Processo. Meu valor comprometido. Aqui eu vou colocar centralização para aquisição de água. Por quê? Quando a unidade executa faz uma descentralização, faz uma centralização de recurso para uma outra unidade, como nesse caso da DAP, esse valor de R$5.000 que eu estou passando aqui sai da minha estrutura orçamentária. Então, deixa só eu mostrar para vocês aqui só um exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando a gente vem aqui no site da Proplan e a gente vem no painel de execução orçamentária, eu não vou me aprofundar porque a oficina de painéis vai ser passada pela Poliane, tá? Ela já vai apresentar um novo painel, novos procedimentos de acompanhamento e tudo. Então, quando eu venho aqui no painel de execução orçamentária e eu entro aqui no painel de 2024, eu venho bem aqui nas unidades. Eu entro aqui no ICS. Esse valor disponibilizado que consta aqui seria a dotação atualizada, seria tudo que o Instituto recebeu. Só que se a gente pegar o PGO de 2024 e a gente comparar o montante de graduação e pós-graduação com esse valor total disponibilizado, a gente vai perceber que os valores não são iguais. Por quê? Daqui já saiu os valores que a unidade centralizou para a DAP, por exemplo, ou para outra unidade. Já conta valores que estavam em crédito disponível e que foram recolhidos. Já conta valores que estavam em saldos de empenho, que não foram usados, foram anulados e foram recolhidos. Então, esse valor que ficou aqui, esses R$176.000, foi o total que ficou sob a responsabilidade do ICS e que foi empenhado por ele e executado de alguma forma. Não quer dizer que tenha sido o valor total projetado para ele para o ano de 2024. Por isso que a gente precisa ter um controle interno efetivo para que a gente consiga visualizar de fato quanto foi projetado para o meu instituto para aquele ano e desse valor projetado, quanto de fato eu utilizei. Deixa só eu finalizar aqui. Então, lá na pós-graduação, eu previ uma viagem
nacional, né? Eu vou colocar aqui o valor previsto para diária. Então, na pós-graduação, foi do mestrado de Antropologia e Arqueologia, para ND de diárias. Eu havia projetado R$15.000 para diárias para o ano todo. Empenhei os R$15.000. Coloquei a minha nota de empenho aqui, o processo. E aqui eu vou colocar o valor comprometido. Para essa viagem especificamente, eu tenho uma projeção de R$1.062,50. E aí eu posso colocar uma observação. O evento ocorrerá em fevereiro. Posso colocar uma observação aqui. Quando eu venho aqui no meu resumo, aqui ele já vai me dar uma projeção do valor aprovado para mim, PGO de graduação e pós-graduação, e quanto eu tenho comprometido. Ou seja, por mais que esses valores ainda não tenham sido liquidados de fato, por mais que essas despesas não tenham sido pagas de fato, esses valores já estão comprometidos de alguma forma. Então, eu não posso mais contar para o restante do exercício com o valor total. Eu já vou contar com o saldo, que é o que vai me aparecer aqui. E aqui, esse tipo de controle interno é o tipo de controle que precisa estar disponível para todo o setor de gestão administrativa das unidades. As informações não podem ficar centralizadas só nos administradores. É claro que o administrador tem o seu papel, mas quando o administrador sai de férias, ou entra em licença, ou adoece, alguém substitui esse administrador. E se essas pessoas não tiverem um mínimo de acesso às informações, às projeções e ao controle orçamentário, quando a pessoa que estiver substituindo o administrador chegar lá naquele local, ela não vai saber o que fazer, ela não vai saber para onde correr. Então, a gente pensou nesse controle orçamentário para que fosse um controle prático, dá um pouco de trabalho para preencher, porque são muitas abas, mas é um controle que vai dar um mínimo vai ser minimamente fidedigno à realidade do que vocês estão executando. E a gente vai disponibilizar a planilha para vocês depois, como eu falei, não é obrigatório o uso, mas a gente pensou na planilha, a gente construiu a planilha pensando numa forma eficiente de fazer o controle desse orçamento. Eu interromper aqui e voltar. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Bom, eu vou continuar então, tá? De onde nós paramos. Deixa só eu O que a Poliane colocou agora no chat é muito importante, porque assim, vocês precisam dizer se esse modelo atende, né, a necessidade de vocês, porque a gente está aqui para isso, né, para a gente tentar chegar num denominador comum. É uma proposta, como a Carmen falou, não é obrigatório, porém, se essa planilha ajudar no dia a dia de vocês, pensem que vai, digamos assim, agilizar mais o dia a dia, vai melhorar a vida de vocês em termos de gestão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou alguma sugestão, podem falar, tá bom? Carmen, Oi. Só uma observação, né? Que essa planilha atende não só a unidade acadêmica, com exceção da aula de campo, etc., mas ela atende também as unidades administrativas, né? Sim. Então, já facilita também para as unidades administrativas fazer a gestão do seu orçamento. Sim, é uma planilha
editável, que cada um vai conseguir colocar as suas necessidades, né? As suas especificidades. Ela realmente atende tanto a unidade acadêmica quanto a unidade administrativa. Bom. Carmen? Oi. Carmen. Essa planilha já era usada lá no ICED, né? Porque eu acho que... Ela foi, a de aula de campo, professora, ela foi apresentada no curso ano passado de planejamento operacional, né? E a de funcionamento, talvez no ICED a Carmen já tivesse iniciado um trabalho lá, né? A gente precisa adequar ela e juntar, na verdade, tipo, as duas experiências, não é isso, Carmen? Como a gente estava conversando, né? As unidades já têm as suas próprias metodologias de controle. Mas a gente pensou nessa planilha como sendo um controle geral e um pouco mais específico para que as unidades consigam fazer esse acompanhamento, né? De fato, no ICED a gente já fazia esses controles internos, tanto de auxílios financeiros, viagens de campo, viagens nacionais, havia bastante controle para cada demanda. E a parte de aula de campo, eu acho que foi a Renata que passou para as unidades no ano passado durante um curso, não foi, Renata? E aí ela me disponibilizou essa planilha, a gente acabou colocando outras coisas também. A Poliane ajudou para que a gente fizesse um trabalho maior e para que a gente conseguisse compilar o máximo de informações possível.